Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço aí pela participação de todos aí. Meu nome é André. Eu trabalho na Proftechnic há 8 anos. Se vocês perceberem que o áudio, ou algum momento a câmera falhou, alguma coisa, vocês podem me relatar aqui, tá? Hoje nós vamos apresentar as ferramentas de alinhamento da Proftechnic, quais são os diferenciais da tecnologia, a aplicação simples também. Se tiverem qualquer dúvida, tem uma aba de perguntas aí, vocês podem ir fazendo as perguntas que vocês tiverem à medida da apresentação, que no final eu separei um tempo onde eu vou explicar essas dúvidas e apresentar melhor cada tópico que vocês levantarem lá, beleza? Vou apresentar brevemente um pouco da história da Proftechnic, tá, no Brasil, e da parceria com a MGS Tecnologia, como que surgiu isso. A Proftechnic, ela é pautada em 3 segmentos tecnológicos distintos, alinhamento de máquinas sendo o principal deles, ao qual ela foi a inventora, né, da tecnologia de alinhamento a laser, e segmento este que ela é líder mundial. Condição de monitoramento, sistemas, né, de análise de vibração online e offline, e ensaios não destrutivos, onde ela atua com um sistema de a qualidade de produto final. Então, a gente tem um sistema onde você trabalha na condição de tubulação, barra, arame, etc., voltado à continuidade desse processo. No Brasil, a Proftechnic hoje é uma joint venture entre MGS e Tecnologia. Isso é resultado de uma parceria de longo prazo, tá? A MGS Tecnologia foi fundada em 1995 como um prestador de serviço voltado à preditiva eletromecânica. Em 2007, ela iniciou a representação da Proftechnic a nível nacional, condição essa que foi até 2016, onde a Proftechnic propôs à MGS uma fusão da subsidiária local dela, a MGS, onde surgiu a joint venture de Proftechnic MGS. Uma informação atualizada para o mercado é que a Fluke é dona hoje da Proftechnic. Isso aconteceu em 2019, onde a Fluke veio a comprar a Proftechnic como mais uma das 27 a 30 empresas que ela tem hoje de tecnologia. Vocês podem ver que a logo hoje já da Proftechnic está amarela. Isso é resultado dessa fusão junto à Fluke, mas ainda permanecemos Proftechnic. Um pouco da nossa atuação a nível nacional, então atendendo aí ao mercado offshore, mineração, energia, papel celulose, açúcar e álcool, entre outros. Nós atendemos a mais de 1.300 empresas distintas a nível nacional. Sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje. Eu vou apresentar para vocês as funcionalidades básicas do nosso alinhador e depois eu vou pontuar alguns procedimentos específicos e os diferenciais de nossa tecnologia, beleza? Eu vou jogar uma webcam aqui, mas eu vou configurar ela para tirar o meu rosto. Vocês estão visualizando aí agora uma condição de um protótipo com um sistema de cabeçote montado. A tela que vocês vão estar visualizando, eu estou transferindo ela aqui para o meu computador, é a mesma tela que vocês vão estar vendo lá. Vou só diminuir o tamanho dela aqui. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui, como a gente está vendo aí um protótipo na condição de alinhamento horizontal. Vamos selecionar um serviço de alinhamento horizontal. Aí ele nos pergunta aqui se a gente deseja salvar o ativo. Normalmente aqui eu coloco o tag da máquina para facilitar melhor a identificação. Salvei como webinar. Ele já inicia para mim. Nós temos uma sequência de trabalho, dimensão, medição, resultado. Funcionalidade de pé manco. Aqui eu seleciono milímetro por polegada e aqui eu tenho Rotate View,
que é a rotação da visualização dessa máquina. Então, vamos fazer uma leitura de alinhamento simples. Vou preencher as dimensões dessa máquina. Como vocês podem ver, é um protótipo bem pequeno. Fui para a tela de medição. O laser está centralizado. Eu posso fazer rotação. Eu posso começar de qualquer lugar e ir a qualquer lugar. Eu vou trazer nessa posição aqui, ó. Seria um 10,5 aí, vamos falar assim. Não tem posição fixa. Leitura. Rotacionei. O ângulo de rotação no nosso primeiro quadrado ali, 35 graus, 40 graus. O número de leituras, né? O número de pontos que foram coletados e a qualidade dessas leituras. Chegamos a 80% de qualidade com 150 graus de rotação. Então, o que a gente pode observar aqui? Nós tivemos uma rotação de 154 graus, coletamos 274, aí uma comparação para o pessoal que não conhece a tecnologia Single Laser, que é de laser único da Proof Technique, vocês podem observar que normalmente vocês fazem coleta em 3 pontos. Tem equipamento que te permite fazer 9, 12, 3 horas e tem equipamento que permite fazer a cada 30 graus, rotacionando isso em algumas posições, mas são 3 pontos. Aqui a gente trabalhou com 274 leituras. Antes de iniciarmos a nossa condição de leitura, a gente precisa repetir essa leitura para a gente comparar. Então, aqui, quais foram as nossas variações entre primeira e segunda leitura. Então, aqui, vertical, angular, paralelo, horizontal, angular, paralelo. Primeira leitura, segunda leitura, 17 centésimos, 13 centésimos, 57, 45, 9, 13, 17, 6. A maior variação que nós tivemos foi no paralelismo da vertical, onde a gente teve aqui uma variação de 1 centésimo, né? 12 centésimos aqui. Além disso, eu consigo atenuar, mesmo tendo essa pequena variação aqui, ó, que não é nada significante, eu consigo vir aqui, ó, e selecionar a primeira leitura e trabalhar ainda com a média delas. Então, aqui agora eu estou trabalhando, ó, 57, 45, a média é 51. 13, 17, a média é 15. Então, essa é a realidade da minha máquina. Resultado, essa máquina agora está alinhada. Não precisei fazer nada nela, ela está totalmente alinhada. Então, isso aqui é só para vocês entenderem o procedimento, passo a passo. Agora nós vamos brincar um pouquinho e mostrar outras funcionalidades. Então, estou iniciando um novo circuito. Não vou salvar, não vou imprimir um relatório posterior. Tela de dimensão. O que a gente tem aqui? Eu tenho uma biblioteca de ativos que eu posso estar selecionando a nível visual. Então, a gente tem aí bomba de câmera bipartida, ventilador, rotor biapoiado, soprador, compressor, redutor, rotorredutor, motor diesel, gerador, turbina a gás, sem eixos ou com eixo de suporte único, eixo de suporte duplo e um padrão aqui se você não encontrar nenhum desenho aqui que atenda a nomenclatura de máquina do seu cliente. Aqui eu vou colocar um redutor que fica mais simples de citarmos exemplos. Como máquina fixa, então aqui em cima aqui eu posso simplesmente trocar de máquina. Fui para a máquina que está sendo considerada móvel. O que eu posso fazer na máquina móvel? Chaveamento para o trem de máquina, cor de máquina, crescimento térmico. Então aqui eu informo qual a dilatação térmica que essa máquina vai vir a sofrer. Então, simplesmente ativei.
Selecionei, não, aqui eu sei que ela vai ter na vertical, ela vai subir 1 milímetro na dianteira e 1,2 na traseira. É a dilatação térmica que essa máquina vai ter. Ou não tenho essa informação, mas sei que ela tem uma dilatação. Esse motor é de ferro fundido, temperatura inicial, temperatura final, eu preciso medir ela, né? Qual a temperatura inicial da máquina, qual a temperatura final, e esse comprimento aqui é da linha de centro do eixo até o solo, qual que tem. Ele consegue calcular essa dilatação. Múltiplos pés, aqui é no caso onde a gente tem um motor e não tem a condição de ter somente 4 pés, ele tem 6, ele tem 8, então eu tenho que ir acrescentando eles para eu distribuir os calços calibrados e fazer a correção da maneira certa. Visualizamos o que a gente pode ver nas duas máquinas, vamos a tipo de acoplamento. Aqui a gente tem algumas variações e elas são muito importantes, dependendo do tipo do acoplamento que você está usando, a tolerância é totalmente afetada. Então a gente tem acoplamento flexível, eixo espaçador, eixo cardan, nós temos uma patente, somos o único fabricante que executa o alinhamento de eixo cardan acoplado, sem fazer a remoção do mesmo. Pra vocês terem uma noção aqui, ó, eu só preenchi valor aleatório. Basicamente, o modo de alinhamento de eixo cardan é executado dessa maneira. Um minuto. Tive um probleminha com a conexão com o alinhador aqui. Esbarrei no cabo dele. Pronto. O alinhamento do eixo cardan ele nos exige uma abraçadeira específica. Então ali eu faço a movimentação dela, ó. Aquele disco aqui embaixo aqui, eu consigo rotacionar ele e recentralizar o laser para eu conseguir estar fazendo a leitura do cardan acoplado. Eu não preciso fazer a remoção dele, o que te exige muito tempo, muitas vezes um Munch, um material específico para estar fazendo essa condição. Esse tutorial aí vem dentro do próprio alinhador, tá? Voltando aqui em dimensões, acoplamento rígido e sem acoplamento. Para quem não conhece a tecnologia, os alinhadores da Proof Technique são capazes de fazer alinhamento desacoplados. Então a gente tem condições onde a máquina nos exige essa condição. Alinhamento flexível é o que eu tenho aqui agora. Formato do acoplamento eu consigo trabalhar em ângulo ou em gap. A tolerância para essa máquina, eu quero mostrar um diferencial aqui, ó, onde a gente tem, em consideração, a Proof Technique já faz a tolerância em cima do diâmetro do acoplamento e da RPM da máquina. Vamos observar aqui ó, que a gente tem 65 centésimos, o ok é tolerância, carinha feliz aqui é excelência. Em ok, a gente tem 65 centésimos para angular, para um diâmetro de 100 milímetros. Se eu vier aqui nas dimensões e dobrar essa condição, de 65 centésimos eu fui para 13 décimos. Eu dobrei a tolerância angular. Isso me mostra, e não mexi em nada no paralelismo, isso me mostra que quanto maior o diâmetro do meu acoplamento, maior a tolerância de desalinhamento angular que essa máquina suporta. E aqui a gente tem a condição de valor-alvo. Muitas vezes, dependendo do tipo da máquina,
o fabricante te solicita que você mantenha um desalinhamento específico nela, devido a uma condição de torque ou alguma movimentação que ela sofre com carga, você consegue imputar aqui qual o angular e o paralelo que você quer que ela mantenha. Vou voltar às configurações padrão do nosso protótipo. Então aqui finalizamos toda a configuração de dimensões. Ao lado aqui a gente tem a opção de incluir máquinas. Então o nosso trem de máquina ele vai até 14 máquinas. Eu consigo ir adicionando. Consigo alterar a fixação do trem. Isso aqui nesse momento não é tão interessante porque a gente ainda não tem um resultado, mas por exemplo, eu consigo nesse caso aqui estar me corrigindo essa máquina pelos pés traseiros do motor, traseiros do redutor, dianteiro do redutor, traseiro do motor, pelos pés do motor e pelo pé dianteiro do redutor. Por que isso? Porque muitas vezes na correção de horizontal eu perco área de movimentação devido a chegar no fim de curso e não consigo mais corrigir essa máquina. Então, para eu não ter que trocar e começar tudo de novo, eu tenho essa opção de estar fazendo direto pelo alinhador a troca das informações. Travei o redutor novamente aqui. Vamos para a tela de medição. Ele está pedindo para a gente ali a centralização do laser. Então vamos ver qual é o posicionamento que está acontecendo. Então, o que eu tenho aqui em posicionamento do laser? Plano 1, plano 2, eu tenho que centralizar ambos e colocá-los na mesma posição para depois trazer para dentro do centro. Informações importantes. Aqui eu estou vendo a posição angular radial, que seria o ângulo de giro. Igual a gente para em posição 12 horas, seria 360 graus. Então, o sensor está na 352.4, o laser está na 352.2, a diferença de ângulo máxima suportada é de 2 graus. Então, ele me mostra aqui através do velocímetro de qualidade e me fala qual é a diferença. Além disso, eu tenho como observação aqui, ó, o ângulo axial. Isso aqui é, vamos supor, se eu estiver alinhando uma máquina que está montada a 45 graus, eu vou conseguir ver essa angularidade aqui. Se ela está montada a 45 e eu chego e observo 50 graus de diferença aqui, de posicionamento aqui, eu sei que o alinhamento não está sendo feito, somente como medição, tá? Fiz a centralização do meu laser. Aqui existe uma opção que a gente pode utilizá-la para observar qual a vibração, o quanto a vibração ambiental está afetando. Então, se eu definir como 0 e for lá e bater na minha máquina, eu vou observar uma variação naqueles valores ali. Então, eu consigo ter uma noção de quanto isso está sendo impactado. Então, eu estava tendo uma variação ali. Ó. Nesse caso, por ser um protótipo e estar numa mesa flexível, ele até manteve ali, né? Volto para o absoluto. Volto para a condição de leitura. Na primeira vez que a gente utilizou aqui, eu fiz uma leitura utilizando o IntelliSweep. No IntelliSweep, eu tenho a condição de rotacionei, coleta. Então, olha só. Minha máquina está com desalinhamento muito severo, porque eu tirei ele todo. Levei para o mesmo lugar, faço a movimentação dele na haste mesmo. Trouxe para o centro, centralizado. Vamos fazer uma leitura. O que eu observei? O desalinhamento é muito severo.
Então, o que vai acontecer agora? Comecei a rotacionar. Medir, estou fazendo coleta. Observem que o nosso feixe de laser estava como laser centralizado. Agora ele está como laser ok e eu estou rotacionando. Começou a surgir uma condição aqui, ó, sombreada. Isso quer dizer que o plano 1 e o plano 2 estão se desencontrando. O próprio alinhador parou a medição e nos informa: você está perto da posição final do laser. Toque no flag de OK para ampliar o intervalo de medição ou em X para ignorar. O que ele está falando para a gente aqui? Sabe aquela condição de ter que pré-alinhar a máquina? Num Proof Technique você não precisa pré-alinhar a máquina alguma. Agora o que a gente está observando aqui, ó, é uma função que se chama Freeze Frame. O que eu vou fazer agora? Eu vou informar para ele que eu quero fazer. Tá vendo que ele está me informando ali para onde eu tenho que levar e o que eu tenho que corrigir. Então, olha só, vou seguir o que ele está me falando. Movimentei a roldana superior. Movimentei a roldana lateral. Não precisei ser especialista em nada. O próprio alinhador me mostrou tudo com a inteligência artificial. Finalizei, volto a fazer leitura. Finalizo minha leitura. Essa aqui é a condição atual dessa máquina. O que eu devo fazer nela para estar corrigindo ela? O que eu vou fazer? Como a horizontal é a minha condição de maior foco, eu vou mexer nela por enquanto. Então eu vou colocar ele para essa máquina aqui, no modo ao vivo. Eu estou voltando o cabeçote para a posição 12 horas porque ele pode cair para um lado ou para o outro. Mas eu posso parar em qualquer posição. Eu não tenho posição fixa para colocar ele para entrar em modo ao vivo. Coloquei no deslocar. Tudo que o alinhador está observando agora é eu corrigir essa máquina. Então eu vou bambear os parafusos de fixação e voltar eles com um pouco de aperto. Feito isso, eu começo a corrigir. Então, como o valor da dianteira ali é muito superior, igualei ambos para eu ter uma condição ali de correção não angular, só paralela, e vou trazê-los. Então, agora que eu tenho uma condição de excelência na horizontal, vou apertar a vertical para eu ter uma nova leitura. Finalizei, como eu tinha um desalinhamento muito alto, agora eu tenho um desalinhamento menos severo.
Vou para uma nova leitura. Medição realizada, resultado. Então ainda tem que corrigir a vertical, não vai mudar nada, vai continuar o problema. A nossa horizontal ainda tem o que movimentar. Então vamos observar agora o que ele nos pede e vamos fazer outra leitura. Fazendo uma nova leitura, eu vou simular para vocês o que quer dizer esse IntelliSweep aqui, ó. É a inteligência artificial. Então vamos simular uma nova medição, só que olha o que eu vou fazer agora. Opa, espera aí que ele me pediu para recentralizar o laser dele aqui. Porque a gente mexeu bem nele, simulando o desalinhamento. Vou apertar esse cara aqui de novo. Então, nova leitura. Vibração extensa, rotação brusca. Está falando no final da tela. Gire mais. Então, vamos observar agora o que ele está nos informando aqui. A medição não é confiável. A rotação foi brusca, eu não estava tendo muito controle sobre a rotação, porque eu estava batendo em cima da máquina. A vibração está alta e gire mais lentamente, porque eu fui rotacionando rápido. Então, a inteligência artificial atuou aqui, e olha o tanto de leitura que foram feitas, 451. Olha o que sobrou de leitura aqui. Ele descartou todas essas leituras aqui. Se eu vier aqui, tudo que está em branco aí foram pontos descartados. Vou mudar o tipo de visualização, colocando uma elipse circular, que fica mais fácil. Tudo que está branco aqui foi descartado. Então, de mais de 450 pontos, foram inativos. Nós tivemos lá 450 pontos, ó, 80 ficaram ativos, 351 pontos foram descartados pela inteligência artificial do alinhador. André, e quando eu tiver essa condição de medição com uma máquina que está vibrando muito? Por exemplo, eu tenho uma bomba e estou alinhando uma bomba em paralelo a ela, né? Então eu vou ter uma vibração mais alta. O que eu posso fazer para eu observar e sanar essa condição? Então vamos mudar o modo de medição. O que eu vou fazer? Aonde eu tenho IntelliSweep, eu vou mudar para o IntelliPoint. O que o IntelliPoint me permite? Ao invés da média no sweep, cada ponto daqueles 300 que ele coletou é coletado em 4 décimos de segundo. É o tempo de amostragem do pulso de laser. Aqui continua sendo 4 décimos de segundo. Só que cada ponto eu vou parar e falar, agora eu quero coletar. Ele vai ficar 10 segundos coletando vários pontos e pegando a média de centralização deles. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um ponto daqui a aqui. Ele está fazendo essa movimentação, não está? Então ele vai acompanhar essa movimentação aqui, ó, para me dar um ponto de centralização médio durante esses 10 segundos. O que eu faço com isso? Eu consigo atenuar essa movimentação que eu estou tendo. Então qual que é a ideia? Vou trazer o laser, ele me pede algumas informações, né? Então aqui, ó, ele aguarda uma estabilização da leitura, estabilizou, mediu. Então olha lá, ó, leitura, 10 segundos. Ele vai preencher essa barrinha e vai fazer um ponto. Rotacionei, estabilizou, mediu. Rotacionei, estabilizou. Então, qual seria a aplicação desse modo aqui? Eu tenho condições de máquina que estão rotacionando, máquina desacoplada,
é uma condição. Eu tenho acoplamentos hidrodinâmicos, onde eu tenho um eixo rotacionando individualmente ao outro. Eu utilizo esse modo aqui. Eu tenho um alinhamento onde uma máquina tem rotação. Então, vamos supor, o acionamento de um moinho. O moinho não tem giro lento, eu não tenho talha que tem força suficiente para fazer a rotação do eixo. Só que aí, quando eu estou rotacionando ele, o que acontece? Eu tenho que parar em algumas posições e um lado está travado. Eu coloco uma braçadeira magnética na face do acoplamento do lado travado, coloco o eixo do lado de cá, paro e tiro medição. Deixa eu ir vendo as perguntas que estão sendo feitas aqui. Rotacionei. Entendi. Eu tenho uma pergunta já do Danilo Mário da Vitória. Já já eu te respondo aí, tá, Danilo? Só um minuto. Rotacionei, estabilizou, mediu. Rotacionei, estabilizou, mediu. Aqui o que a gente fez? Devido à condição da máquina, eu alterei o modo de medição e ao invés de eu fazer vários pontos, eu vou fazer medições pontuais, mais focado na qualidade de cada ponto. Por quê? Porque eu tenho intempéries que me exigem essa melhoria na coleta. Então, olha lá, minha leitura é mais lenta, eu faço um número menor de leituras, só que a qualidade dessa leitura é bem superior. Então, finalizando. Então, vamos brincar aqui, ó. O que a gente tem que observar? As duas primeiras leituras que a gente tem. Vou fechar aqui que eu estou visualizando. Pronto. As duas primeiras leituras que a gente tem aqui foi onde eu fiquei batendo com a mão. Essa terceira foi a medição real, então a qualidade 96%. Um standard deviation de 16 centésimos, está aqui, para 20 para 35. Então a qualidade da leitura melhora bastante, aonde eu tenho condição de fazer o alinhamento dessa máquina. Então o resultado dessa máquina aqui é esse. A vertical está dentro, eu preciso baixar ali 7 centésimos na dianteira e 5, mas para essa máquina está dentro permitido. Essa condição que vocês estão vendo aqui de azul, verde e vermelho é o seguinte: azul é excelência, verde é tolerância, está dentro da tolerância, aqui está dentro da excelência, vermelho está ruim. Então a gente tem que corrigir a horizontal dessa máquina. Como simulação, vou parar um pouco fora da posição 12 horas ali para vocês poderem ver. Entrei em modo ao vivo. Finalizei meu modo ao vivo. Vou fazer uma nova leitura. E vamos trocar o modo de medição de novo para vocês conhecerem outros modos. Então aqui a gente estava usando o IntelliPoint, eu tenho o multiponto, que é sem a inteligência artificial ativada, e tenho o IntelliPass, que é voltado à máquina desacoplada, que eu não consigo parar na mesma posição. Então olha só, vim aqui, travei o cabeçote um pouco distante. Aqui eu tenho um parafuso que funciona como uma bucha, e ele que trava esse eixo do protótipo. Então, na hora que eu solto aqui, ó, eu consigo tirar esse acoplamento, voltar o eixo para o local e apertá-lo.
Deixa eu ver se não está muito solto, só para os cabeçotes não caírem, baterem aqui. Pronto. Agora, o que eu posso fazer? Está desacoplado. Então, eu tenho condições de leitura. Vamos ver. O que eu posso fazer no multiponto? Laser centralizado, coletei um ponto. Está com a média em 10 segundos, eu vou cancelar ela. Vou voltar no multiponto. Vou tirar a média de 10 segundos e pôr em automático, só para a gente fazer uma leitura mais rápida, tá? Eu então, vou simular a vibração. Um ponto. Vou coletar outra agora. Então, olha lá, eu vou rotacionar até o laser parar nessa condição. Só que isso aqui agora me exige de eu ter que rotacionar essa máquina para parar nessa posição aqui. Às vezes eu não vou conseguir fazer isso. Eu consigo passar um sensor pelo outro. Só. Eu não consigo parar em posição específica. Mesmo que sejam pontos aleatórios, eu não consigo ficar brincando de recentralizar desse jeito aqui, ó. Eu já tenho um resultado, né? Ele já me dá um pré-resultado do alinhamento ali. À medida que ele vai coletando dados, ele vai aumentando a qualidade da leitura. Coletei 7 pontos. Resultado, essa é a condição da minha máquina atual. Vertical horizontal tá ok, porque a vertical tá dentro da tolerância, mas se eu clicar só na horizontal, olha lá, carinha feliz, porque tá dentro da excelência. A vertical tá fora porque o meu paralelo tá fora. A angular tá excelente, mas o paralelo dela tá fora. Voltando em modo de medição, vamos fazer numa condição diferente agora. Eu tenho o IntelliPass. Que consiste o modo IntelliPass? Vou trazer o alinhador para a mesma posição e preciso centralizar o laser. Agora, o meu sensor tem que passar. Então, olha só, medir. Estou girando só um lado. Trouxe o meu sensor até essa posição. Tem que passar o laser por ele, então eu vou tampá-lo, passar o laser, abrir a tampinha, passar o sensor. Fechei. Mandei o laser. Abri a tampinha. Mandei o sensor. Fechei. Mandei o laser. Abri a tampa. Mandei o sensor. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para fechar a tampinha. Provavelmente por algum contato meu eu tive uma medição não tão realista. Olha aqui, ó. Olha os resultados que a gente teve. O paralelo da minha vertical, eu tive uma variação alta aqui, ó. Provavelmente em uma das vezes que eu fui fechar a tampinha, eu esbarrei um pouco mais forte no sensor. Mas isso, no caso, não é feito para ser executado tão próximo igual está ali. Normalmente a gente vai executar isso em máquinas de grande porte. Finalizado. Então, vimos resultado, vimos live move. Vou para as dúvidas agora, tá? Vou puxar aqui.
Perguntas. Só Danilo. Não, Josimar. Josimar fez uma pergunta muito interessante. O Josimar quer que a gente simule aqui a medição de tamanco, como ela é feita. Eu vou estar fazendo ela aqui agora para vocês poderem estar observando. Acoplei a máquina novamente. Vou fazer o PEMANCO. Vou simular com cálculo mesmo aqui, só para vocês verem como que funciona. Qualquer posição, tá? Vou clicar na função PEMANCO. Ele me pede uma centralização do laser. Eu tenho a opção de entrar com os valores manuais de PEMANCO, se eu tiver medido no relógio comparador, em cada pé, eu posso entrar com ele aqui também. Por quê? Porque esse aparelho tem uma função que é de diagnosticar PEMANCO. Então, olha só. Estou selecionando esse pé, selecionei ele. Afrouxe o parafuso do pé manco, em seguida selecione a função pé manco. O que ele está me falando? Que agora eu posso soltar esse parafuso aqui, ó. Soltei. Então a gente está com 19 centésimos. Selecionei, ele mostra porque lado aperta e desaperta o parafuso também, tá? Às vezes fica a dúvida. Posso apertá-lo de novo. Pé dianteiro. Também o parafuso. Finaliza. Isso aqui é bom tomar bastante cuidado na hora de fazer, porque às vezes um está apertando o parafuso, o outro está apertando no aparelho, aí você manda o cara soltar, bambear o parafuso, ele aperta e vira uma confusão. Então é bom a mesma pessoa que está executando, o aparelho autorizou, bambeio. Finaliza. Aperta de novo. Próximo pé. Soltou. Finaliza. Por ser um protótipo, dificilmente a gente encontra pé manco nele, só se eu causar esse pé manco. O que eu vou fazer para simular aqui, para vocês verem uma função muito bacana que ele tem. Muitas vezes a interpretação de um pé manco está mais na cabeça do executante do que o aparelho. O aparelho não faz essa interpretação. Ah, é um pé manco angular, é um pé manco paralelo, o que eu tenho de condição, o que eu posso fazer de teste para verificar um ou outro. Então vamos simular. Eu vou medir esse pé aqui de novo e vou vir aqui no cabeçote, ó, e vou colocar um pé manco. Só que não posso colocar um valor muito alto, né? Então, para quem não sabe, a tolerância de pé manco é de 5 centésimos. Então, nós acabamos de medir 6. Existe um pé manco. Agora, a função de diagnosticar foi ativa aqui, ó. Diagnóstico. Bem-vindo ao assistente pé manco. Ele irá guiá-lo através do processo de medição do pé manco e diagnóstico. Pé manco devido à sujeira ou limpe áreas sobre os pés. Por favor, use calços planos novos. Por favor, minimizar calços sobre os pés. Então ele está me falando que essa condição aqui pode ser um efeito mola, pode ser sujeira e pode ser que eu não esteja usando calço calibrado. Finalizei, assistente concluído. Verifique novamente o pé manco em todos os 4 pés para confirmar que o pé manco foi eliminado. Ah, fiz, deu tudo certo. Ok. Então vamos simular de novo. Vou colocar pé manco nesse aqui. Esse eu vou deixar zerado. Esse eu vou colocar pé manco. Então eu simulei as condições de pé manco, vou pedir um novo diagnóstico. Pé manco em ângulo, ou possível pé manco angular ou induzido encontrado. Então, olha lá, o que ele está me falando? Nesse pé traseiro aqui, ó,
Ele quer que eu pegue um calibrador de folga e venha debaixo dos 4 cantos do pé e meça qual a condição. Então, olha só, ele me deu aqui, ó, 13 centésimos. Então, eu preciso pegar uma lâmina de 13 centésimos para me chegar com ela, 14, 13, para verificar, é bom estar com as duas. E vou lá no pé, vou nas 4 pontas do pé do motor, ele é um quadrado, vou nas 4 pontas dele e vou colocar quanto que mediu. Pé manco induzido encontrado. Forças externas que atuam sobre a estrutura da máquina. A colocação de calço não pode resolver esse problema. Elimine tensão de tubo, conhecida como pipe strain, tensão no acoplamento. Então, o que ele está me informando? Que a condição que eu medi aqui agora não é uma torção da carcaça que está existente na carcaça, ela está sendo forçada devido aos resultados que ele identificou. Tem mais de 30 condições de diagnósticos disponíveis e isso vai ser de acordo com o resultado que ele te der lá no PEMANCO. Então, deixa eu finalizar o PEMANCO. Deixa eu voltar lá nas perguntas para a gente ver, tá? O Josimar foi quem tinha feito essa. Então tá respondido do Josimar. O Pablo Leonardo pergunta: no multiponto, podemos realizar acoplado e desacoplado? Sim, o multiponto é aplicado para as duas condições. Conseguimos corrigir o pé manco no modo ao vivo? Sim, o pé manco eu vou medir e vou verificar qual a condição dele. Eu não vejo ele em condição ao vivo. Por quê? A movimentação que a carcaça está tendo, ele me fala o seguinte, ele compara um antes e depois. Então, vamos entender aqui, ó. Essa posição do laser aqui, ó, o laser está nessa posição. Eu vou usar o absoluto aqui só para você ver ele se movimentar. Agora ele está como 0. Olha esses valores aqui. Essa distância entre um e outro é o que acontece. Então eu paro, máquina toda fixa, quando você seleciona aquele pé, eu coleto o ponto. Está na posição A. Você soltou um parafuso e foi para a posição B, essa distância entre A e B é o que eu estou medindo. Então não tem como eu ter condição ao vivo para essa aplicação. Deixa eu ver. Isso foi do Pablo. Tá. Do Danilo, não estou deixando a sua por último, que ela tem mais, tá? Então, o Pablo respondeu, obrigado. Alexandre de Paula Guedes. André, então, quando se tem aquele famoso sanduíche de cálcio, o correto é não usar, e sim buscar cálcio com uma espessura que faça preenchimento do espaçamento, tá? A regra nos fala que a gente pode usar até 3 cálcios calibrados. O que eu observei já com experiência de campo? Quando eu coloco 4 cálcios calibrados, eu já tenho um pouco de efeito, eu consigo ver isso pela vibração da máquina. Quando eu coloco 5, eu já tenho uma condição ruim. Quando eu coloco 6, acabou, eu não tenho uma condição boa de alinhamento. Então, o que eu te indico é, se você tiver uma condição que vai vir a gerar um efeito mola, para uma situação de correção imediata que eu não vou ter como medir naquela máquina, pode colocar 4, 5 lâminas, que eu não vou ter um grande problema, mas eu te indico a usar no máximo 3, beleza? Para uma condição onde eu vou voltar e realizar uma correção correta. Vamos supor, eu tenho uma condição que tem que corrigir 4 milímetros de cálcio. O que eu te indico? Faça uma lâmina de 3 milímetros, peça para usinar uma lâmina de 3 milímetros, coloca ela e só refina com o cálcio calibrado. Essa foi a pergunta do Alexandro de Paula Guedes. Aí ele falou que o efeito mola. Isso mesmo, Alexandro. O Danilo Vitória pergunta, quanto ao ponto de vibração, acredito que já tenha falado no vídeo, muito bom. Na realidade, Danilo, o que acontece? Eu tenho uma condição aqui, em medição, para os modos de parada, tá? Então, o sweep, que é aquele que eu só rotaciono e ele coleta vários pontos, eu não consigo fazer. Mas nos modos que são posições que eu paro, tiro medição, paro, coleto medição, eu consigo alterar essa média aqui, ó. Então, olha lá. O que ele me explica? O próprio alinhador me dá uma noção aqui, ó. Este modo é projetado para executar medições multipontos em eixos desacoplados. Sugestões são fornecidas para orientar o usuário através da medição. Quando eu vou para o multiponto,
eu tenho a mesma condição. Então, todos os modos de parada eu posso alterar a média para estar atendendo a essa demanda que você está me mostrando aqui, que eu sei que é muito real em campo, que é de termos vibração em excesso. Pergunta do Carlos Augusto Silva. No multitrem, podemos usar o aparelho nas condições NA e A no mesmo conjunto? Tá? Eu não entendi muito bem a pergunta, Carlos, mas vou explicar como funciona o trem de máquina. Na função trem de máquina, eu vou montar um trem de máquina, vou falar para o alinhador, olha, eu tenho 3 máquinas em sequência. Eu tenho motor, redutor, moinho. Eu quero fazer a leitura entre redutor e moinho. Depois eu quero fazer a leitura entre motor e redutor e quero saber como que está o posicionamento de todos para eu corrigir. Por quê? Às vezes está falando para mim que eu devo chegar o redutor para uma posição que se eu corrigir ele, deixando o motor como móvel no último alinhamento, o motor não vai ter curso. Então eu posso avaliar uma condição real. É isso que eu vou conseguir visualizar. Mas eu tenho condições de fazer, tá? Então aqui, ó, o que eu quero que você veja. Quando eu estou na tela do aparelho, aqui em dimensões, quando eu vou montar meu trem de máquina e adiciono, aqui eu estou falando para o alinhador que eu vou fazer primeiro uma leitura, desmontar tudo, depois a outra. Esse alinhador, lá na função da área de trabalho, tem uma função que chama acoplamento múltiplo. Aqui, se eu tiver até 6 cabeçotes, 6 conjuntos de cabeçote sensor e laser desse aqui, eu faço o alinhamento de todo mundo simultâneo no mesmo aparelho aqui. Eu monto tudo e faço a leitura de todo mundo. Então, deixa eu só editar nosso trem de máquina aqui de novo, removendo a terceira máquina. Voltando lá nas perguntas. Carlos Augusto, se eu tiver respondido a sua dúvida, você pode me dar um ok aí, senão você pode formular novamente a pergunta que eu tento entender melhor, beleza? Vamos lá. Pergunta do Danilo Mário da Vitória. Número 1. O elemento elástico, tipo Viva, entra como espaçador ou flexível? Não, ele entra como um acoplamento flexível. O eixo espaçador, eu tenho essa condição pelo seguinte. Quando eu coloco um eixo espaçador aqui, ó, o que eu estou falando para esse alinhador? Que eu tenho 2 pontos de transição de força. Então aqui eu posso... tem gente que fala assim, faz como se fosse um flexível normal, alinha daqui para cá, esquece esse lado de cá, ou faz aqui e faz aqui. Se você fizer os dois aqui, dá para fazer, mas você faz um, tira um pouco do outro, tira um pouco do outro, dá muito trabalho. Quando eu tenho essa funcionalidade aqui ativa, eu informo para ele que eu tenho essas duas condições, ele me pede a distância entre os centros de flange e o diâmetro de cada. Aqui eu tenho que trocar a configuração para ele pedir o diâmetro, mas ele me pede na condição real. A hora que eu entrar com isso, eu vou ter a mesma condição básica de estar fazendo um alinhamento simples, porque toda a interpretação da complicação do alinhamento, quem está fazendo é o alinhador, não sou eu. Pergunta número 2 do Danilo. Deixa eu só aumentar aqui que eu estou visualizando bem. Existe alguma forma de evitar que o laser se movimenta quando estamos realizando alinhamentos em equipamentos que têm vibração excessiva em torno do equipamento? Alguns de nossos equipamentos oscilam a leitura devido à vibração. Aí basicamente é aquela média que eu estava explicando aqui, Danilo. O que eu vou poder fazer quanto a isso? Eu tenho a condição no modo de leitura, deixa eu só voltar esse acoplamento para um formato padrão aqui. No modo de leitura, o que eu vou fazer quando eu tiver vibração é não utilizar o sweep, passar para o multiponto. Então, o que eu vou fazer agora? Alterar a média, passar ela para 10 segundos, coletar um ponto a cada 15 graus, mais ou menos 7 pontos no total, para eu ter uma boa qualidade aí de leitura. Pessoal, mais dúvidas, perguntas? Show. Então eu vou passar mais um vídeo aqui para vocês, que é explicando quais os diferenciais. Deixa eu só tirar o webcam aqui. Os diferenciais da nossa tecnologia, tá? Ele vai estar mutado. Vou pular um pouquinho aqui, que ele é bem rapidinho, só para vocês entenderem. Então, o que que muda? O que que faz da Proof Technique a número 1 nesse segmento e o que que é a tecnologia de laser único da Proof Technique? Aqui nós vamos entender um pouco do que ela, quais os diferenciais que ela nos traz em campo.
Então aqui eles montaram um conjunto motor-bomba. Primeiro estão exibindo um conjunto padrão dual laser. Então ele tem duas centralizações de laser. Você leva o dobro do tempo para você estar centralizando esses lasers. Quanto maior a distância, maior a precisão. Só que o verdadeiro desafio vai começar quando você tiver uma angular alta. Por quê? Porque você perde um deles de qualquer maneira. Você não consegue recentralizar. Então aqui, ó, aqui ele está mostrando um espaçador. Então aqui, ó, centralizou, rotacionou, saiu. Nesse caso aqui, o que os clientes normalmente fazem? Eu já tive empresa que tem alinhador de tecnologia dual laser e que o cara queria conhecer a minha aplicação para um alinhamento nessa condição aqui de uma torre de resfriamento com um eixo de 4.750. O que o cara fazia? Ele gastava 2 dias para alinhar essa torre, porque ele tinha que vir com um papelão atrás dos cabeçotes, ver para onde o laser saía, para ele conseguir ter uma noção, para ele ir centralizando a máquina um pouquinho e puxando de novo. Então isso torna uma medição impossível. Eu não consigo fazer a leitura, até que eu consiga recentralizar. O que eu faço com o proof? Olha lá, centralizei, saiu, o que vocês vão ver no cabeçote? Eu vou mostrar depois o cabeçote laser ali para vocês entenderem como funciona. Então nunca vai ser afetado, por quê? No nosso sensor, ao invés de eu ter sensor e sensor com laser e laser, eu tenho um sensor e um laser. O meu sensor ele tem dois planos. A distância entre esses dois planos ela é fixa. Ela é matematicamente calculada em 350 milímetros. Então isso vai ser fixo, independente da distância. Então eu não tenho nem distância mínima e a distância máxima é de 10 metros entre os leitores, para todos os modelos. Então aqui, ó, o que está acontecendo? Sem a necessidade de um pré-alinhamento. Vou mostrar para vocês aqui. Vou pausar esse cara. Vamos voltar lá na webcam. Parar o compartilhamento. Vocês vão ver só o webcam agora. Qual que é a ideia? Eu quero que vocês vejam esse cara aqui, ó. Então, raciocinem que esse cara, tá vendo essas 4 linhas brancas traçadas aí? Isso aqui é como se fosse um olho. Então, quando eu começo a movimentar aqui, ó, eu estou mexendo na condição vertical, ó lá, ele está subindo, ó. Então o laser subiu todo, tá vendo? Então o que eu consigo fazer? Eu consigo recentralizar o laser numa condição muito grande. Então quanto maior essa distância entre os cabeçotes, mais eu consigo movimentar o meu laser e consigo suportar um desalinhamento angular. E por isso a tecnologia é tão precisa. Deixa eu ver se eu tive mais dúvidas ou mais perguntas aqui. Tem mais uma aqui do Carlos Augusto. Em um trem com um motorredutor acoplado e redutor motobomba desacoplado, conseguimos fazer da forma como você explicou? Sim. Aí a condição é bem simples. O alinhador ele tem ferramentas, Carlos, que vão atender essas duas condições. Então não vamos ter grande dificuldade, não. Eu deixo meu contato aí. Acho que eu respondi todas as dúvidas que foram apresentadas aqui. Eu agradeço a participação de todos. Deixo os meus contatos aqui. Esse número aqui é o meu particular. Eu tenho o WhatsApp nele. Se tiverem qualquer dúvida, tem meu e-mail aqui também. Qualquer dúvida ou necessidade que vocês tiverem, a gente está à disposição. Se quiserem uma apresentação específica ou uma visita técnica para apresentação em campo também, nós estamos à disposição aí. Agradeço a todos pela participação. Qualquer dúvida, tamo aí. Obrigado aí, boa semana a todos.